próximo passo da anamnese é o que a gente chama de revisão de sistemas. Essa revisão, ela complementa a história da doença atual e é uma oportunidade de reconhecimento de enfermidades que não tenham relação com a história da doença atual. Podem ser sintomas que foram esquecidos ou que foram inibidos por um medo inconsciente lá do paciente. E caso apareça algum sintoma aqui, a gente faz uma investigação completa com aqueles passos lá da história da doença atual, caracterização, como que é todo o quadro desse sintoma. Faz aquela sequência perguntas abertas, focadas e fechadas. Então a gente faz a pergunta aberta, se tem algo do resto do corpo, fora o quadro atual que ele queira acrescentar, e depois a gente vai foca em cada região, cabeça, pescoço, tórax, abdômen, parte genital, membros. Faz a pergunta focada para cada região e depois uma pergunta fechada para cada órgão, geralmente associando duas perguntas fechadas para cada órgão, sendo uma pergunta sobre a função e uma pergunta sobre algum sintoma, algum outro tipo de sintoma. Então, por exemplo, a gente faz uma pergunta focada sobre a cabeça. E na cabeça? Pergunta assim, porque a gente não induz. E na cabeça tem alguma coisa? Tem dor? A gente já está induzindo. Então fala para o paciente, vou perguntar parte a parte, se tem algo relevante, algum sintoma que o senhor lembre, me conte. Na cabeça, ele vai falar se tem ou não. Nos olhos, então, pergunta focada nos olhos. A visão, como é que tá? Pergunta sobre a função. E aí faz alguma pergunta sobre sintomas variados, lacrimejamento, coceira nos olhos. E sempre assim, né? Eu tô falando aqui as perguntas porque não tem ninguém me respondendo. Mas a gente faz a pergunta e espera o paciente responder para ir para a próxima. Tô fazendo na sequência porque eu não tenho outra pessoa para me responder. Fez nos olhos e nos ouvidos. Como que tá a audição? Coceira, dor. E no nariz? Como que tá para sentir cheiro? Coriza, o nariz escorrendo. E na boca? Como que tá o paladar? Uma pergunta sobre função. Como que estão os dentes? Aqui também algo que é interessante, a gente pode perguntar para o paciente quando que foi a última vez que foi ao dentista, para a gente ter uma ideia da higiene e da saúde bucal do paciente. E assim a gente vai seguindo, da cabeça até os pés. Alguns pontos importantes aqui que não podem ser esquecidos na revisão dos sistemas. Os hábitos intestinais, então a gente pergunta do abdômen, vai perguntar do intestino e a gente perguntar como que estão os hábitos intestinais, se tem alteração ou não. Verificar a frequência de evacuações, o volume de cada evacuação, a cor das fezes e a consistência. E aqui também saber se teve variação ou não, né, desses dados, se eles estão se mantendo como de costume ou se teve alguma alteração. Os hábitos urinários também, não podemos deixar de esquecer. Verificar a frequência para urinar, o volume, a cor da urina e a presença ou ausência de nictúria, que é urina noturna, acordar à noite para ir ao banheiro. Se for presente, verificar quantas vezes à noite acorda para ir ao banheiro. Os hábitos sexuais, verificar aqui nos hábitos sexuais a idade de início da atividade sexual, a frequência com que tem relação sexual, como que está a libido, o desejo, a orientação sexual do paciente, o número de parceiros atualmente, quantos parceiros tem, quantos já teve na vida, e se faz ou não uso de preservativos. E aqui para as mulheres, né, verificar os antecedentes ginecológicos. Os obstétricos a gente investiga lá na história médica pessoal, né, se tem intervenções, a parte obstétrica, e aqui os antecedentes ginecológicos, menstruais e mamários. Nos menstruais, verificar a menarca, a data da primeira menstruação, a data da última menstruação. Detalhe aqui que não é a última menstruação da vida da mulher, é a última menstruação que ela teve. Pode ser que tenha sido a última da vida, ela entrou em menopausa, ou pode ser a última menstruação que ela teve semana passada, mês passado, ou 8 meses atrás, for uma gestante. Então esse dado é a data da última menstruação, independente de ser na menopausa ou não. O ritmo menstrual, o volume do sangramento, e para mensurar o volume
Pode ser perguntado, por exemplo, quantos absorventes ela usa num dia, quantos dias de sangramento e os sintomas pré-menstruais, se tem algum e qual que é o sintoma. E dos antecedentes mamários, verificar se tem dor ou alguma secreção mamilar ou presença de nódulos nas mamas.